Bom dia a todos, é um enorme prazer. Meu nome é Felipe, sou aluno de Engenharia Eletrônica aqui da Universidade Federal de Itajubá. Estou aqui hoje para realizar a apresentação da entrega parcial do meu trabalho de final de graduação. O tema consiste no Sistema de Visão Computacional Embarcado para o reconhecimento de cartas e avaliação em cenário de poker. Tenho como meus orientadores o professor José Alberto Ferreira Filho e o professor Marcelo José Rovai. Podemos introduzir o tema nos seguintes tópicos: interseção tecnológica, ou seja, a integração entre a inteligência artificial e o sistema embarcado; edge computing, a transição do processamento da nuvem para a borda; o cenário de aplicação, ou seja, o reconhecimento, a classificação e a tomada de decisão do poker em um ambiente controlado; e também um desafio, que seria executar, validar a tarefa de alta demanda em um hardware de baixo custo. Esse trabalho se justifica e se motiva através de 3 principais pontos: o cenário real, ou seja, onde o poker exige uma detecção simultânea, precisa e também robusta de múltiplos objetos, seja eles cartas, números e símbolos, o que serve como um cenário complexo, ideal para poder validar o sistema de visão computacional embarcado. Outro tópico seria o suporte à tomada de decisão. O desenvolvimento de uma ferramenta offline capaz de analisar o estado do jogo em tempo real e permitir que os jogadores aprimorem a análise de cenários com auxílio imediato, privado e seguro é também o que motiva esse projeto. Outra motivação também seria a EDA e o processamento inteligente, que seria feito na Raspberry Pi 5, que permitiria uma execução local dos modelos de IA de alta performance, que garantiria uma inferência constante, rápida e também assertiva para o suporte da tomada de decisão, sem as vulnerabilidades da latência ou então as instabilidades inerentes a sistemas baseados em nuvem. O projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema embarcado de visão computacional de baixa potência, dedicado ao sistema de reconhecimento de cartas de baralho e também a classificação em tempo real no cenário do poker. Os objetivos específicos são desenvolver um dataset, ou seja, coletar, rotular e também tratar imagens de cartas de baralho sob diferentes condições de iluminação, posicionamento para o treinamento do modelo. A otimização e a inferência, onde seria implementado e otimizado o modelo de detecção de objetos, que seria capaz de operar de forma eficiente em hardware restrito. E além disso, seria também o ponto da decisão, onde iríamos integrar a lógica de regras do jogo ao modelo Qwen, que seria um SLM, para interpretar as detecções em tempo real e também formular a estratégia ou resposta da tomada de decisão de um sistema automatizado. Os materiais e componentes que serão utilizados nesse projeto temos a Raspberry Pi 5, também utilizaremos uma câmera, que no nosso cenário será uma Pi Câmera 2, além de também um baralho padrão de 52 cartas. E parte de software teremos um ambiente de desenvolvimento e treinamento, ou seja, o Cloud, que utilizaremos o RoboFlow, o Google Colab, o Python e também o YOLO V8. E também, como parte do ambiente de execução e tomada de decisão, ou Cloud, teremos o Olhama e o Qwen, que seria o nosso SLM escolhido para essa aplicação. A metodologia utilizada aqui se divide em 3 principais tópicos: aquisição e preparação dos dados, onde será feita a captura manual de fotos do baralho físico em diferentes exposições, e também o upload, tratamento e anotação das imagens, utilizando uma plataforma, que no caso foi escolhida a RoboFlow. O segundo passo seria o treinamento e a detecção, ou seja, onde a gente passaria da nuvem para a borda os dados treinados. Seria feito o processamento do algoritmo no YOLO V8 Nano na nuvem através do Google Colab. E após disso, seria feita a extração do modelo treinado para a identificação dos naipes e valores diretamente na Raspberry Pi 5. Por último, o terceiro tópico se enquadra na lógica do jogo e na inferência cognitiva. Será feito um agrupamento das cartas detectadas e também o processamento determinístico das regras do poker. Após isso, será feito o envio das instruções estruturadas para o modelo Qwen 2.5, que será executado localmente via Llama para a tomada de decisão estratégica final. A arquitetura do sistema ela se divide em 2 principais pontos: a arquitetura física, onde se enquadra primeiramente o cenário do jogo, ou seja, o dataset, que será fornecido como entrada para a Pi Câmera 2, que fará a captura e
disponibilizará para RASP-P5, onde ela fará o tratamento desses dados e o treinamento deles, através da visão computacional do YOLO V8 Nano. Fará a inferência cognitiva através do llama local. Depois será gerada a análise estratégica, ou seja, a tomada de decisão, que no caso do cenário de poker se enquadrará em fold, raise ou call. Temos também a arquitetura geral, que focará em 3 principais fases. A fase 1 seria na aquisição e na preparação dos dados no cloud, onde a captura será feita pela câmera da RASP-5, que será passado para o RoboFlow, onde serão feitas as anotações e o Data Augmentation. Após isso, será utilizado o Google Colab para o treinamento do modelo YOLO V8 Nano e será gerado um arquivo BashPT com esses dados. E vem a fase 2, onde utilizaremos a câmera P5 para fazer a referência na borda. Primeiro utilizaremos a P-câmera para capturar as imagens. Após isso, será utilizado o YOLO V8 Nano para a detecção das cartas e logo após a lógica do jogo, onde entram as regras do poker. Vindo para a fase 3, terão as decisões cognitivas, ou seja, o llama local. Ali será feito um prompt estruturado com as cartas e o contexto para fornecer ao modelo Qwen qual seria o cenário em análise. O nosso SLM Qwen 2.5 então realizará um raciocínio lógico e estratégico para gerar a melhor decisão do cenário. O desenvolvimento do dataset e do treinamento se dão por 2 principais aspectos: o dataset, onde foi feita a engenharia dos dados, que foi feito primeiramente a coleta, ou seja, a captura das imagens com a câmera RASP-5, das cartas sob várias posições de iluminação, ângulos, sombras e oclusões parciais. Após isso foi feita a rotulagem, ou labeling, que seria o mapeamento preciso das cartas delimitadoras, as bounding boxes, discriminando naipes e valores numéricos das cartas, utilizando o RoboFlow. Após isso foi feita a Data Augmentation, que foi aplicada as técnicas de rotação, brilho e contraste para aumentar o volume de dados e evitar o overfitting, também realizado no RoboFlow. Aqui ao lado pode-se ver tanto o mapa de confusão, que mostra uma precisão excelente. Ao lado temos 2 gráficos, um da perda, que ao passar do tempo é possível ver uma drástica diminuição nas perdas realizadas durante o treinamento, chegando quase próximas de zero, e também a outra da média de precisão, que quanto mais são realizados treinamentos, mais ela se aproxima do 100%. E abaixo estão algumas imagens dos treinamentos realizados e as bounding boxes identificando o caso das cartas. O processo de treinamento e otimização do projeto. Ele se divide na arquitetura de rede, ou seja, na seleção do modelo YOLO V8 Nano, que é ideal para tarefas simultâneas de classificação e localização em sistemas restritos, o treinamento e a validação, que é o processamento de 50 épocas em nuvem, através do Google Colab, com imagens de 640 por 640 pixels, resultando no arquivo de pesos utilizado do Bash.pt. A predição e os testes de borda, que seria a implementação do modelo treinado no notebook, através da predição do Ultralytics, para uma validação de inferências e preparação do ambiente local, e também a decisão, que foi realizada pelo modelo Qwen 2.5, em conjunto com um código de decisão lógico, a partir das regras do poker, pois apresentou a melhor relação entre o tempo de resposta e assertividade na execução local via llama, mantendo a arquitetura modular para futuras atualizações. É possível visualizar o resultado do YOLO, onde é possível ver as bounding boxes, uma identificando o 2 de paus de 0.9 com 0.9 de precisão e o outro identificando o 7 de corações com 0.98 de precisão. E ali abaixo temos a análise do assistente, que sugeriu a estratégia fold e tem a justificativa exatamente como esperado. Os resultados obtidos são o desempenho da visão computacional YOLO V8 Nano, que seria uma alta assertividade geral, também uma robustez do modelo na identificação das cartas com oclusão parcial, ou seja, cartas sobrepostas, e também uma matriz de confusão equilibrada, com taxa mínima de falsos positivos entre naipes e valores. Outro ponto a ser destacado é a eficiência do sistema embarcado e a camada das decisões. O processamento local e a chamada da SLM, o Qwen 2.5, llama, com o tempo de resposta médio foi inferior a 5 segundos, o que mostrou uma excelente resposta.
Além disso, tivemos uma resposta cognitiva assertiva, direta e validada pela lógica pré-estabelecida da regra do poker. Alguns dos desafios enfrentados até o momento são a engenharia e o tratamento do dataset. Foram feitos trabalhos manuais extensos na captura e na anotação através do RoboFlow de 450 imagens para cada uma das 52 cartas para cobrir de forma robusta os cenários possíveis. Outro desafio foi a complexidade em desenvolver um dataset resiliente às situações de oclusão. A avaliação do modelo, ou seja, o trade-off, foi feito um comparativo entre as diferentes arquiteturas do YOLO para identificar que melhor se enquadrava. Além disso, foi feito um teste de desempenho com comparação de tempo de resposta e acurácia entre os diferentes LLMs e SLMs, codificação e lógica e também de decisão. Foi feito um desenvolvimento de uma lógica de decisão funcional e determinística baseada nas regras oficiais do poker. Foi feita a estruturação de instruções precisas para direcionar o modelo Quen na tomada de decisões assertivas. Como próximos passos, temos os seguintes pontos a ser levantados. A expansão do cenário, ou seja, implementar uma lógica de jogo para abranger as cartas comunitárias reveladas na mesa, que são conhecidas como flop, turn e river, e dos oponentes ativos na rodada também, além de uma posição do jogador na mesa, por exemplo, bottom, small blind ou big blind. A interface do usuário seria feito um desenvolvimento de uma aplicação web, seja por Flask ou por Fast API, para visualização e interação do usuário com os dados processados e as sugestões estratégicas de cada rodada. Além disso, estuda-se a possibilidade de utilização de uma arquitetura hack, onde seria feita a integração da técnica de geração aumentada por recuperação ao banco de regras para a otimização da base de conhecimento do modelo Quen. Além disso, o benchmarking e otimização, onde o objetivo seria avaliar o impacto sistêmico do RAG e da interface na performance em tempo real da RASP-5, mantendo o tempo de resposta estável. Aqui está uma tabela que ilustra as próximas etapas e o planejamento para elas nos próximos meses. Aqui estão algumas das referências utilizadas na preparação do trabalho. Muito obrigado pela atenção.